nós vamos estudar juntos nessa manhã, na continuidade de 1 Samuel. De vez em quando a gente inverte um pouquinho, a gente bota a série de sermões que a gente está fazendo de manhã, a gente coloca de noite, a da noite pela manhã. Isso é uma forma de nós podermos alcançar todo tipo de público que visita a nossa igreja também. E sempre lembrar, meus irmãos, da continuidade dos testamentos, do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós estamos fazendo normalmente pela manhã a série em João, à noite 1 Samuel. Hoje pela manhã eu estarei pregando em 1 Samuel e à noite pregarei em João. Peço que você preste bastante atenção na leitura desse texto de 1 Samuel capítulo 26. Na semana passada o presbítero Jefferson expôs naquela porção que trata da história de Davi com Nabal e Abigail e todo o ensino que Deus estava trazendo na vida de Davi. E hoje nós vamos continuar vendo ensinos para Davi, para Saul, especialmente para mim e para você nesta manhã. O texto diz assim, acompanha a leitura a partir do versículo 1, 1 Samuel 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal.
Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e a leve. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor Deus, quão preciosa é a tua lei, mais preciosa do que todos os tesouros que esse mundo poderia nos reservar, ouro, prata, bronze, diamante, não importa, Senhor. Não há nada que se compare à tua verdade, que, como falamos desde o princípio deste culto, nos é presenteada segundo a tua graça, Senhor. Nós poderíamos estar fazendo tanta coisa agora pela manhã, vivendo nossas vidas conforme a gente quer, mas nós atendemos o chamado do teu Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Então fala com cada um de nós, ministra a tua verdade em nossas vidas, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Crianças, o desenho que vocês vão fazer é o desenho que está aqui no texto, tá bom? Então vocês podem desenhar um rei dormindo no chão, tá? Dormindo no chão com a coroa na cabeça. Vamos supor que esse rei está com a coroa na cabeça, tá? Aí, do lado dele tem uma lança, ela está assim, ó, fincada no chão, tá? De pezinha. Pode também desenhar um jarro de água, uma bilha de água. E aí você pode olhar o outro rei que ainda não é rei, Davi, meio que olhando para ele, dormindo, tá? Então, tem 4 coisas aí: um rei dormindo, uma lança, uma bilha de água e um outro rei olhando, tá bom? Então vamos com essa ilustração aí, porque, meus irmãos, eu não sei para os pais aqui se vocês já fizeram esse exercício de ficar olhando os filhos de vocês dormindo. Vocês já fizeram isso antes? Já fizeram, pais? Principalmente nos primeiros anos da Melissa, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu gastei algumas horas em que eu ficava simplesmente olhando a Melissa dormir. E às vezes por cisma de pai, né, a gente quer ver se ela está respirando, né? Aí quando o pulmãozinho dela faz assim, às vezes aquele suspiro no meio do ronco, sabe o que ela faz? Aí você faz junto. Ai, que bom, está respirando, né? Já fez isso antes? A gente fica preocupado. Mas eu também ficava muito fascinado com a observação de um ser humano dormindo. Meus irmãos, veja, não fica fazendo isso com a sua esposa, não. Ela vai acordar no meio da noite, vai morrer de susto, vai dar um murro na sua cara, tá? Mas, meus irmãos, a condição de uma pessoa dormindo é muito curiosa. Imagina que Deus criou a nossa fisiologia de tal maneira que de 6 a 8 horas por dia, em alguns casos, dependendo da preguiça, 10 a 12, mas você entra num estado de hibernação temporária, você descansa, e naquele momento, você está completamente vulnerável. Já parou para pensar? Para quem já participou de acampamentos de jovens cristãos como eu, com pegadinha e tudo, a gente faz muita pegadinha com o pessoal quando eles estão dormindo, não é verdade? Porque ele não tem condição de se defender. Aí você pega a pasta de dente, faz maquiagem nele, né? Põe a mão dele na água morna para ele molhar um pouquinho a cama dele. Desculpa, gente, não estou querendo incentivar ninguém a fazer essas coisas. Mas a gente se aproveita da vulnerabilidade dos outros. Porque quando está dormindo é isso, não pode se proteger. Eu confesso que esse texto, meus irmãos, essa semana ele me provocou a pensar em tantas coisas. Eu me pus como alguém que fica observando esse texto, essa história, porque Deus conta muita teologia para a gente nas histórias dos seus servos. À medida que a gente está lendo essas histórias, tem tanta coisa acontecendo aqui, e às vezes a gente fica observando esse Deus que na nossa vulnerabilidade nos dá chances de acordar no dia seguinte. Tá, imagina, Deus é tão misericordioso que Ele te deu hoje, nessa madrugada, mais uma segunda chance. Como que você disse? Você acordou hoje. Deus poderia ter fulminado você no seu sono e Ele teria sido justo no seu agir. Porque Deus é santo, você é pecador, merecedor de condenação. Então, se Deus, hipoteticamente, não tivesse aplicado a graça de Cristo sobre a sua vida, Ele poderia ter levado você de madrugada, que é mais fácil, né? Você não debate, você não luta, você vai. Mas todo dia Deus renova a misericórdia dele sobre a nossa cabeça. Não é o que Lamentações 3 fala? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo dia Deus está renovando os efeitos desse pacto da graça que Ele estabeleceu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo
de nos salvar, de nos conceder vida, de nos dar o fôlego, tanto físico quanto espiritual. E esse texto, é claro, meus irmãos, eu poderia chover no molhado, porque a verdade é que desde lá, 1 Samuel capítulo 10, a gente vê Saul, no primeiro momento, rei, mas rei segundo o coração dos homens, não o rei segundo o coração de Deus, e ele não era o rei final que Deus tinha para aquela fase, era Davi. Então a gente já viu antes, eu vou tentar não repetir tantas coisas assim hoje, a gente já viu a revolta de Saul, que não aceita o fato de que ele foi rejeitado por Deus, então ele se move em ciúme, inveja, em competitividade contra Davi, direcionando toda a sua ira, todo o seu orgulho contra Davi, como se Davi fosse culpado de qualquer coisa. A gente já sabe que Davi não é. E talvez a nossa tendência, mais uma vez, seja a gente cair naquela aplicação que a gente tem feito em todos esses sermões, cristocentricamente, dizendo que Davi aqui então é um representante de Deus, um Cristo nessa história, como alguém que sofre injustamente, perseguição, que tem que levar uma cruz que não é dele, mas o faz como um representante do povo de Deus, um rei. Nós já falamos isso antes também, mas eu gostaria de deixar muito claro, meus irmãos, para vocês nesse texto, que a segunda chance, o caráter de Deus aqui está sendo demonstrado tanto a Saul quanto a Davi. Você vai perceber que ainda que Davi em alguma dimensão seja um tipo de Cristo, ele era tão pecador quanto eu e você, ele precisava de segunda chance também. Eu e vocês precisamos. Nós precisamos entender que o inimigo não é Saul, o inimigo é você, o inimigo sou eu. Nós seríamos inimigos por natureza se Deus não tivesse feito de nós, de cada um de nós, amigos de Deus, e dado para a gente uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 20ª, uma enésima chance de viver para o Senhor. Então eu gostaria de explorar nesse texto de hoje, quase como um replay, porque você vai perceber que esse texto de hoje é muito parecido com o capítulo 24. Se vocês lembram da história, tá? Lá no capítulo 24, já havia havido uma outra situação que Saul perseguiu Davi novamente com 3.000 homens, e aí ele foi, entrou numa caverna e fez daquela caverna o banheiro dele, lembra? Vocês lembram dessa história? E aí Davi estava escondido na caverna, coincidentemente, se esconde no banheiro, e vai lá, teve a chance para matar Saul de novo. Então parece que as histórias elas quase se repetem. Então se Deus está repetindo de uma certa forma certas cenas, é porque você tem que ouvir. Porque quando o pai repete alguma coisa para o filho, é para o filho ouvir. E nós somos os filhos de Deus que fomos trazidos aqui hoje para ouvir a repetição do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém? Amém? Então primeiro, meus irmãos, eu gostaria de mostrar nesse texto como Deus age extraordinariamente nas circunstâncias mais ordinárias da vida. Primeira coisa, Deus age extraordinariamente nas circunstâncias mais ordinárias da vida. Acabei de fazer uma certa contextualização para vocês. A gente tinha visto lá no capítulo 25 aquela situação com Nabal, com Abigail, em que Davi teve a oportunidade de se vingar, e Deus usou a vida de Abigail para impedi-lo de fazer uma besteira. E aqui novamente Davi se vê diante de uma situação de fé testada, de desafio. Lá vão os zifeus novamente ao rei Saul denunciar Davi de novo, um bando de dedo duro, falando: está lá no deserto de Aquila, vai lá, Saul, agora é a sua chance, Saul, resolve essa parada. Então Saul, que já havia dado todas as desculpas e remorsos no passado, né, gente? Saul já fez tudo isso aqui de novo. A gente está vendo Saul e o remorso dele de um homem incorrigível. Mas lá vai ele de novo, movido pelos seus anseios, movido pelo seu coração e movido pela sua lança. Essa lança assassina que é um míssil teleguiado, que ela só vai descansar na hora que encontrar a testa de Davi ou o peito dele. Mas lá vai então Saul. Mas, meus irmãos, o texto inteiro de 1 e 2 Samuel vai mostrar que Davi foi dotado de uma graça revelatória de Deus, de uma sabedoria. O texto não diz para a gente como é que Saul soube exatamente que o pessoal ia lá pegar ele, talvez vazou a notícia, mas essa percepção de Davi era sempre muito aguçada. Então ele fica no deserto esperando, e ele usa de contra-estratégia, que ele manda os próprios espias dele para verificar se Saul tinha chegado. E o texto vai dizer para a gente, meus irmãos, e é uma cena curiosa, você tem que prestar atenção nos detalhes. Os espias vão lá, confirmam que Saul tinha chegado com o exército, e o que os espias veem é que Saul estava lá, todo mundo deitado, dormindo. É o que o texto está deixando claro para a gente. Eles estavam lá acampados, e quando Davi vai lá para verificar, provavelmente ele chegou ali perto, de fato eles estão todo mundo lá, dormindo. Meus irmãos, o acampamento inteiro, fica muito claro
que não tinha nenhum guardinha de pé. Ninguém. Tanto que o próprio guarda do rei, que é aquele que deveria não dormitar, ou em caso de sono tinha que botar alguém no lugar dele, estava dormindo também. Acampamento inteiro, não é só sua esposa, não, seu esposo. E aquilo deu uma pontinha de intrepidez e ousadia em Davi. Vamos lá embaixo, quem vai comigo? Perguntou. Rapaz, coisa de jovem, né? Vamos lá embaixo, vamos ver. Eu fico imaginando a adrenalina, o medo, vamos lá, e eles vão descendo. Davi ali, seu companheiro, chegam pertinho do rei. Essa é a cena que eu mandei as crianças desenharem. Davi chega pertinho e vê o rei dormindo, todo mundo dormindo. Meus irmãos, que coisa maluca, como isso é possível? O texto vai destacar para a gente no final do versículo 12, se você percebeu aí, que eles estavam todos dormindo, não é porque estava todo mundo cansado, mas é porque o texto diz que um profundo sono foi enviado da parte do Senhor, um sono profundo caiu sobre eles e todo mundo dormiu coletivamente, sono coletivo. Você ouve esse tipo de coisa, você que é bom de Bíblia, você lembra imediatamente do soninho de Adão para aquela cirurgia plástica, vocês lembram? Gênesis 2, o sono do Senhor veio sobre Adão, e Adão se deitou, e então a costela foi extraída, e de lá Deus fez uma coisa muito boa, que foi Eva, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, por conta do varão foi tomada, aquela foi a primeira cirurgia plástica, primeiro sono, anestesia, só que aqui é de galera. Meus irmãos, o que eu acho interessante, e eu preciso mencionar isso, é que quando Deus está interessado em fazer alguma coisa, mesmo que, graças a Deus a gente sabe que é Deus que está fazendo isso aqui, porque o autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo fez menção de que foi Deus que fez todo mundo ficar com sono. Mas às vezes na vida, certas coisas acontecem e nem sempre a gente tem o privilégio de ter esse comentário explicativo. O que prova para a gente, meus irmãos, que várias vezes na vida, certas coisas engraçadas, ordinárias ou comuns acontecem, e Deus está no pano de fundo agindo para promover o bem daqueles que o amam, como Romanos 8:28 vai dizer para a gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse Deus que é capaz de agir nas circunstâncias mais invisíveis, mais ordinárias, para produzir o seu bem. Essa semana a gente teve a notícia triste de que o autor de livros evangélicos, o Philip Yancey, ele se afastou do ministério por motivos extramaritais. Obviamente o autor Philip Yancey, ele é um autor controverso em sua teologia, em vários aspectos. Mas eu me lembro uma época, principalmente no fim da década de 90, que ele era muito popular entre os evangélicos. E eu lembro que uma pessoa da minha antiga igreja me presenteou com um livrinho dele, um livrinho chamado Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. Eu só li 2 livros do Philip Yancey até hoje na minha vida, aquele da maravilhosa graça dele e esse. E eu lembro que eu li aquele livrinho, e é incrível, meus irmãos, como, se é para ser bem justo, Deus pode usar até a mula de Balaão para falar certas coisas, né? Como é que Deus não poderia usar, de certa forma, o Philip Yancey na vida como ele fez de tantas pessoas. E eu lembro que aquele livro, a ideia do autor era simplesmente tentar mostrar como nas circunstâncias mais ordinárias da vida, Deus estava em ação. Ele contava uma história que aconteceu nos Estados Unidos, de uma mulher que era uma viúva crente, decidiu adotar um rapaz num orfanato. E esse rapaz dava muito trabalho para essa moça, dava muito trabalho mesmo, apesar dele ter sido adotado como um filho, ele era um filho perverso, um filho maldoso, um filho que fazia crueldades com ela, roubava coisas dentro da própria casa, foi capaz de pichar a casa por dentro, pegava as coisas dela, vendia as coisas para fazer dinheiro e comprar droga. Esse era o tipo de filho que ela tomou para si de um orfanato. Mas a história conta pelo ângulo dela e pelo ângulo dele. Pelo ângulo dela é o ângulo de alguém que decidiu fazer algo insano, né? Nem quis devolver para o hospital, para o orfanato, ficou com ele. Do lado dele, um jovem que depois de tantos anos fazendo maldades, um dia decidiu virar para ela e falar assim: por que você não para de ser boa comigo, mesmo quando eu sou mal com você?
E a resposta dela foi muito simples: porque eu te amo, porque Deus me ama, e o amor de Deus é ortogado, é derramado sobre você. É assim, se Deus me ama, Ele vai amar você através de mim também. E aquele constrangedor amor de Deus, de uma mulher mais teimosa do que o próprio rapaz, que esse era o ponto, fez aquele rapaz se converter. Deus usou o testemunho dela. Aquele rapaz depois veio se tornar um pastor, um líder. Porque Deus, meus irmãos, Ele trabalha nessas circunstâncias que às vezes humanamente a gente não explica. Mas Deus faz. Deus pode até dar um sono extra para alguém, para que os propósitos dele se cumpram na vida de uma pessoa. Inclusive, falando de sono, o Salmo número 3 e o Salmo número 4 vão deixar claro para a gente que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. E que muitas vezes é quando a gente dorme e está vulnerável que Deus demonstra o tanto que Ele nos protege e nos guarda. E se você for parar para pensar, isso na vida se aplica a tudo, tá? Se aplica a tudo. Várias vezes na vida você está, entre aspas, dormindo. Você não está sempre na ponta dos seus cascos, pronto para resolver todos os problemas, ciente no controle de todas as situações. Você não é assim. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mesmo quando você não está no controle de nada. Então, meus irmãos, é como se Deus estivesse ensinando para a gente. Claro que ainda usando isso contra os israelitas aqui temporariamente, mas a favor de Davi, de que Ele é capaz de cuidar de nós e a gente precisa descansar mais. A gente precisa descansar mais. Deus estava dando uma oportunidade, agindo na sua providência sobre a vida de Davi, porque quando Ele tem interesses redentivos, Ele age de formas extraordinárias em meio às circunstâncias mais ordinárias da vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, aqui, eu acho que esse ensino é um dos ensinos mais interessantes desse texto, e eu tentei dar um nome para esse segundo ponto, e o nome que eu dei foi o seguinte: oportunidade nem sempre é sinônimo de moralidade, tá? Oportunidade nem sempre é sinônimo de moralidade. Meus irmãos, que situação, né? Já teve a situação da caverna, e agora, aos olhos humanos, parece que Deus está dando assim: Davi, resolve essa parada, né, Davi? Tanto que nos servos dele, o texto vai deixar muito claro, que Abisai ali, filho de Zeruia, ele se empolgou, ele falou: Davi, está todo mundo dormindo, Davi. Deus botou Saul para você numa bandeja com uma maçã na boca, Davi. Está aqui, Davi. Davi, faz o seguinte, a cabeça de Abisai é tão fantástica, ele fala assim: Davi, você nem precisa manchar as suas mãos, eu faço isso por você, me dá essa lança. A lança já estava na posição, meus irmãos, era assim, ó, fácil de resolver aquilo lá. Um golpe só, não vou precisar nem de uma segunda chance, assim está fácil demais. Até minha avó, Davi. Realmente, meus irmãos, estava fácil demais, era muito tentador. Se eu e você fôssemos Davi, e a nossa mente não estivesse cativa à obediência de Cristo, estava fácil de resolver esse negócio. Mas, meus irmãos, esse é o problema. O problema é que Davi, em momentos como esse, ele acaba sendo o exemplo de como um cristão deveria proceder. Um cristão não seguia por vista. Um cristão seguia por fé. E o que é fé? É a certeza de que as coisas que Deus diz na sua palavra sempre prevalecem na nossa vida. A verdade de Deus está acima das nossas decisões. E nesse momento, Davi repete algo que ele já havia dito no capítulo 24. Abisai, quem você pensa que eu sou? Ou será que eu seria louco o suficiente para lançar minha mão sobre o ungido do Senhor? Tão certo como vive Israel, não sou eu, como vive o Senhor, não sou eu que farei isso. Deus vai lidar com o seu ungido. Ele vai morrer de outra forma, pode ser que ele morra na batalha. De fato isso iria acontecer, né? No final de 1 Samuel a gente vai ver Saul descendo para a batalha e morrendo junto com seu filho. Mas Davi ainda não sabia dessas coisas. O que Davi sabe nesse momento é que ai dele, se ele ousar botar a mão no ungido do Senhor. Meus irmãos, em sermões anteriores nós já explicamos esse negócio do ungido do Senhor, mas vale a pena repetir. Porque todo mundo que lê esse texto fala que está aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu preciso comprar presente para o pastor Mateus no aniversário dele, porque ele é ungido do Senhor. Se você está pensando assim, você está errado. O pessoal estava dando presente para mim no aniversário, meus irmãos. Eu falando assim: meus irmãos, eu estou indo de viagem, meus irmãos, vai ficar tudo Ponte Cristo, não tem como levar não. E eu agradeço muito o amor e o cuidado da igreja. Mas, meus irmãos, de vez em quando eu ainda sinto que tem algumas pessoas que se aproximam do pastor ou do presbítero com uma visão meio mística do pastor e do presbítero. Tem muita gente, meus irmãos, dependendo do contexto de igreja que você veio,
Rapaz, parece que já subir nessa escada aqui é uma blasfêmia, né? Ixi, eu vou lá falar com o pastor. Né? O terno do pastor, o pastor tira a terno e faz assim, cai metade da igreja. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com uma interpretação mística desse texto. Tá? Ainda existem muitas pessoas que acham que, de alguma maneira, o pastor é um ser mágico, é um ser mítico, quase um unicórnio reformado, que ele tem poderes alados, e o terno dele tem poder, e aí a gente tem que ter muito cuidado com... Meus irmãos, ser ungido do Senhor tem menos a ver com a pessoa e mais a ver com Deus. O que Davi sabia é que, obviamente, Davi sabia que Saul era detestável, meus irmãos. Saul era detestável. Não tinha nada em Saul que fazia dele, Saul, uma pessoa especial. Mas o fato é que Deus havia escolhido Saul como autoridade sobre o povo de Deus. E a autoridade que Saul tinha naquele momento não vinha de Saul, mas vinha de Deus, que estabeleceu aquela autoridade. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 13. Lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa claro para a gente que toda a autoridade estabelecida vem da parte do Senhor. No nosso boletim hoje, e Deus é muito bom, né? Porque Ele entrou para a gente hoje no 5º mandamento, na sequência. No boletim da semana que vem, vocês vão ver que ele vai explicar, e você pode já adiantar com spoiler em casa, lendo o Catecismo Maior, as perguntas seguintes, as 123 e 124 e 125, vão lidar com o que significa a palavra pai e mãe no 5º mandamento. Pai e mãe. O que significa pai e mãe? Todos aqueles que na verdade foram colocados por Deus em posição de autoridade sobre outros. Eles devem ser reverenciados, devem ser respeitados, devem ser tratados com deferência, porque a autoridade deles, não veio deles, veio do Senhor para o nosso bem. As autoridades foram instituídas para o nosso bem, inclusive, por incrível que pareça, para o bem de Davi naquele momento. Saul fazendo o que estava fazendo, por incrível que pareça, estava funcionando para o bem de Davi. Meus irmãos, nós devemos sempre ter uma noção muito clara sobre a nossa posição cristã diante das autoridades. Ainda a gente peca muito com os nossos lábios e com os nossos dedinhos digitadores, na maneira como nós nos manifestamos sobre autoridades. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso com o governo do nosso país, e eu não estou dizendo que você não tenha opiniões, juízos de valores, coisas que você acha que deveriam ser melhores, mas é porque a Bíblia não chamou a você para ser mais apenas um murmurador contra as autoridades. A Bíblia pediu para você orar pelas autoridades. Em 1 Timóteo capítulo 2, está claro que nós deveríamos orar pelo rei, pelos governadores e por todos aqueles que foram investidos em posição de autoridade. Se isso se aplica ao governo secular, quanto mais de fato ao governo espiritual sobre as nossas vidas. Ontem a gente teve um momento muito legal aqui, de recepção de novos membros, foi uma delícia, comunhão, ali a gente teve a entrevista, foi muito bom. E ali a gente sempre faz aquele momento que a gente explica para os novos membros como que funciona o sistema presbiteriano de governo. Nós somos presbiterianos, meus irmãos, a gente precisa lembrar disso, não é meramente por causa da doutrina da predestinação lá em João Calvino, não, ou em Agostinho, mas ser presbiteriano significa literalmente um governo partilhado de presbíteros, que governam em cortes que têm gradação, né? Conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, mas que eles têm supervisão compartilhada sobre a igreja. Então, esses presbíteros, esses pastores, a autoridade deles vem de Cristo, não vem deles, não vem do Mateus, do Jefferson, do Alex, do Azor, do reverendo Luiz Felipe, do Luciano, não vem de nós, vem do Senhor. Então, quando você, na verdade, promete lealdade lá na Constituição, quando você faz seus votos de membresia, você promete lealdade, você não está prometendo lealdade meramente por força de quem essas pessoas são, mas porque Deus os escolheu para serem pastores do rebanho. E enquanto esses homens forem fiéis à palavra de Deus, capítulo 14 da nossa Constituição, letra D, você deve ser submisso a eles, porque eles estão sendo submissos à palavra de Deus. É assim que funciona. Essa autoridade vem do Senhor, e é por isso que um sistema presbiteriano é um sistema bíblico, que funciona para a glória de Deus, mesmo quando ele tem falhas. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Mas eu gostaria de deixar bem claro que esse texto não é um texto meramente sobre submissão à autoridade. É um texto principalmente sobre que nem toda oportunidade é sinônimo de moralidade. Porque, meus irmãos, a oportunidade estava na frente de Davi, mas Davi não quis matar.
Davi não quis tomar a justiça nas próprias mãos, e ele vai usar o argumento agora, o final do texto inteiro, dizendo que esse é o grande ponto, né? O que Davi faz? Davi vai lá, pega a lança, não mata, pega o jarro de água, que eram itens pessoais de Saul. A lança era item pessoal já. Ele sai correndo e dispara, vambora. Aí o texto diz que ele vai para uma certa distância, talvez assim como ele vai para um cume de um monte à distância, né, tem um espaço, um vão entre ele. Aí ele grita de longe: "Oh! Abner!" O Abner acorda assustado. Quem é que brada de longe contra o rei? Sou eu de novo. Abner, tu é muito ruim de guarda real, viu, Abner? Tu é muito ruim, cara. Ó, meus irmãos, desculpa a forma parafraseada, é que eu fico imaginando a ironia dessa situação. De novo, esse Abner não presta mesmo, meus irmãos, não contrate um Abner na sua vida, tá? Você precisa de um serviço de segurança pessoal, verifica se o nome dele é Abner, corre. Tô brincando. Mas é incrível, né? Você não serve. Mas o ponto que Davi levanta ali é: Abner, eu tive a oportunidade para matar, mas eu escolhi não fazer, porque nem sempre, Abner, oportunidade é moralidade. Meus irmãos, eu tive uma conversa essa semana tão interessante com um irmão. A gente se encontrou, por acaso, no shopping, sentamos na mesma mesa, começamos a conversar. O assunto foi indo, aqueles assuntos de semana. A gente começou a conversar sobre tecnologia. E, rapaz, o assunto foi longe. A gente começou a conversar sobre a tecnologia da fertilização in vitro. E o fato de que hoje muitas mulheres cristãs optam pela FIV, pela fertilização in vitro. E como é que eu, como pastor, encarava aquilo? Eu falei: bicho, rapaz, numa segunda-feira você me fazendo uma pergunta dessa. Mas eu virei para ele e falei assim: meu irmão, tem um assunto que me preocupa nisso há alguns anos. E não é necessariamente o mérito da fertilização in vitro, nem é esse o grande ponto, mas é o fato de que muitas vezes algumas pessoas acham que porque a tecnologia me dá a oportunidade de fazer certas coisas, se eu tenho tecnologia, se eu posso, logo eu devo. De novo, eu vou repetir: se algo me dá a oportunidade de fazer, se eu posso fazer, logo eu devo. Porque de alguma maneira o advento tecnológico refez os nossos campos éticos e as nossas avaliações e os nossos filtros. Isso é muito grave, meus irmãos. E, novamente, o meu ponto aqui não é discussão sobre FIV, eu nem estou entrando nesse assunto agora. O meu ponto, meus irmãos, é imaginar que, de alguma maneira, nós como sociedade evoluímos tecnologicamente, evoluímos nas nossas instituições, e essa evolução significa justamente abrir mão dos parâmetros universais, atemporais, supraculturais e espirituais da palavra de Deus que se aplicam nos nossos dias para todos os assuntos. Oportunidade tecnológica, oportunidade ética não é sempre moral. E você só vai conseguir fazer essa avaliação, meus irmãos, se todos os temas da vida, como Abraham Kuyper falava, se em todas as esferas da vida, você conseguir enxergar aquela esfera pelas lentes e sob os holofotes de Deus e da sua palavra, seja no campo da arte, do cinema, da música, do teatro, da literatura. Você precisa se engajar com essas áreas da vida, mas fazê-lo como servo de Deus e não abrindo mão da sua identidade em Cristo. Porque, meus irmãos, oportunidade nem sempre é moralidade. O outro lado também é verdadeiro. Quando eu e você estamos presos a Cristo, cativos ao Senhor, isso nos liberta do medo, para que nós possamos de fato nos relacionar com o mundo ao nosso redor, abençoando, produzindo cultura, gerando bênção. Em vez de vivermos reativamente diante da sociedade, sempre reagindo às tentações e dizendo: devo ou não devo, porque o tempo inteiro eu estou reagindo. Por que não propor? Por que não pegar a nossa moralidade das Escrituras Sagradas e fazer dela a maneira como nós produzimos arte, cultura, teatro, cinema? Essa semana uma irmã falou comigo que ela gosta de dançar. Assunto de crente, né? Mas o que eu faço, pastor? Eu falei: me explica, o que você gosta? Eu gosto de balé. Eu falei: me explica esse negócio aí. Eu gosto de balé. Você gosta de se apresentar? Não, eu gosto de dançar para mim mesma. Falei: nós crentes, a gente tem crises, né? A gente se relaciona mal com as coisas de lazer, de deleite, né? A gente carrega muita culpa.
Eu tentei dar uma dica simples para essa irmã. Eu falei assim: minha irmã, busque comparar o que você faz no seu balé com os preceitos das Escrituras Sagradas. Você consegue fazer isso de forma santa? Você consegue fazer isso de uma maneira que o objetivo, de fato, é você explorar a arte do Senhor para a glória do Senhor e não para causar dificuldade para os seus irmãos? Existe uma maneira? Faça essas perguntas, aplique essas perguntas, seja a dança, a arte. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a arte, meus irmãos, porque a gente não faz as perguntas corretas. A gente não faz as perguntas corretas. Devo ou não devo assistir? Primeiro, é para a glória de Deus ou não? Essa é a pergunta. Tá, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Como eu vou fazer para a glória de Deus? Você pode ir além. Como é que eu posso agora me relacionar com os meus irmãos e com aqueles que estão refletindo sobre o mesmo assunto, seja produzindo cinema cristão, ou literatura cristã, ou mesmo que não seja aquilo que a gente chama explicitamente com o rótulo de cristão, porque todos nós vivemos nesse mundo aqui de hoje. Como que nós usamos as nossas oportunidades com a moralidade de Cristo e podemos propor algo novo, criar algo novo, oferecer produtos que sejam abençoadores para a sociedade? Meus irmãos, eu acho que está na hora da gente ser menos consumista e mais produtor. Eu vou repetir. Está na hora da gente ser um pouco menos consumista e mais produtor. Nós crentes, vou falar mesmo, tá? Agora eu já estou falando, vamos embora. A gente está há alguns séculos como crentes sentados no banco dos passageiros da cultura. Não está certo isso. Não está certo. Aí a gente fica só lidando com culpa. Fica na igreja domingo lidando com culpa. Sabe por quê? Porque a gente abriu mão da nossa vocação espiritual de sermos subcriadores do Altíssimo no mundo em que estamos vivendo. Gerando, produzindo, propondo, pensando, escrevendo. Nós devemos, meus irmãos, usar as oportunidades de forma que agrada a Deus e não de forma que fere a Deus. Mas, meus irmãos, eu gostaria de terminar nessa manhã. Já me estendi um pouco além do que eu gostaria, mas eu gostaria apenas de terminar mostrando a grande tese final e central desse texto, de que o Senhor retribui a cada um segundo a sua justiça e segundo a sua fidelidade. Esse é o último ponto. O Senhor retribui a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. E esse ponto é literalmente extraído da resposta que Davi vai dar para Saul. Porque nesse momento, então, Saul acorda sonolento do sono dele, reconhece a voz de Davi, e ele vem com a mesma ladainha de sempre. Ele sempre acorda com medo do torpor dele. Saul, é você, meu filho, o que está acontecendo, meu filho? Sou eu sim, meu Senhor. Interessante, Davi, essa altura do campeonato, ainda chama de meu Senhor e meu Rei, né? Veja a honra que ele tem para com as autoridades. Sou eu sim. Ele questiona porque Saul continua a persegui-lo. Ele apresenta aqui duas possibilidades. Ele fala assim: Saul, se o Senhor incitou você contra mim, então que o Senhor aceite uma oferta de manjares para, de alguma maneira, apetecer a ira de Deus, se por acaso eu me encontro de forma injusta. Mas, Saul, se são os seus asseclas que estão provocando o seu coração contra mim, que eles sejam amaldiçoados. E de fato essas palavras de Davi acabaram soando bem verdadeiras, né? Porque morreu todo mundo na batalha. Mas é curioso, Davi evita falar de Saul, porque ele ainda faltou uma aqui, né, Davi? Faltou falar para Saul assim: Saul, se são as concupiscências do seu coração, arrependa-se. Se é o seu coração que está fazendo, e de fato era, arrependa-se. Davi não quis. E então Saul admite culpa. De fato ele era um rei perseguindo uma pulga, como Davi fala, uma perdiz nos montes. E ele, quando se vê confrontado com essa evidência incontestável da inocência de Davi, quando ele viu a lança e o jarro pessoais dele, percebeu que ele estava lutando contra Deus mais uma vez. Então ele confessa seu pecado, reconhece que agiu de forma louca, como ele fala, insensata, declara que Davi retribuiu o mal com o bem. Saul abençoa Davi e afirma que Davi de fato faria grandes coisas e seria bem-sucedido no futuro. Meus irmãos, é claro, nós temos aqui Davi como alguém que, como Cristo, em nosso favor, foi perseguido por coisas que ele não fez. Davi
nessa situação, nesse quadro, ele era de fato justo. Ele não havia feito nada para tomar o lugar de Saul. Em nenhum momento ele tentou dar o golpe, em nenhum momento. Ele simplesmente aguardou o tempo de Deus. Mas era Saul, cheio de remorso. Eu quero só deixar uma coisa clara aqui, meus irmãos, tá? Ouça o que eu vou falar aqui agora. As palavras podem ser bonitas da oração de Saul, mas o coração é insincero, tá? A oração é linda. Se você pegar aqui a oração de Saul, tirar o texto de contexto, vira pretexto para você fazer cada oração linda na sua vida, mas o coração dele é falso, de novo. Tanto que no capítulo seguinte a gente vai ver Davi de novo, preocupado com Saul pegar o calcanhar dele. Meus irmãos, as palavras podem não corresponder ao que está no coração. Mas, irmãos, eu gostaria de caminhar para o final aqui, só deixando uma coisa bem clara nessa história toda. Davi parece que está bem certinho em tudo, não parece? Parece tão bonitinho, né? Davi é um exemplo de crente, né? Mas, meus irmãos, vocês vão perceber, e eu precisei da ajuda de alguns comentaristas para observar mais acuradamente, que, na verdade, desde o capítulo 24, você vai perceber que tem uma certa espiral descendente acontecendo com o próprio Davi. Davi está se achando bom demais e está começando a tomar decisões ruins. Vamos pensar um pouquinho o que aconteceu lá com Nabal. Davi naquele momento se deixou tomar pela ira dele e quase acabou com a vida de um homem, com toda a família dele, quase eliminou todo mundo, se não fosse literalmente Abigail agindo como se fosse o Espírito Santo para refrear Davi do seu mal. Aqui novamente vocês vão perceber que Davi faz uma fala, e eu gostaria que você observasse comigo no versículo 19. Eu quero que você observe. Davi fala assim: ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Que argumento é esse, Davi? Ele está virando para Saul assim: Saul, seus homens estão agindo de tal forma contra mim, como se eles estivessem tentando remover a minha herança, a minha fé no Senhor, causando me expulsando dessa terra, para que eu possa servir a outros deuses. Peraí, Davi, que raciocínio, esse raciocínio está errado, Davi. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que a sua porção é o Senhor. Você escreveu um Salmo 16 que fala isso. Não tem como você perder a sua salvação. Davi, você sabe isso muito bem. Você vai escrever isso depois lá no Salmo 51, quando você vacilar com Batseba. O que é isso, Davi? A fé dele, meus irmãos, estava começando a ficar balançada, ou como os puritanos diriam na Confissão de Fé de Westminster, a segurança da salvação dele não estava muito boa. Então Davi parece, meus irmãos, que ele estava começando a fazer alguns questionamentos, de fato, se ele era alguém que se encontrava no favor de graça com o Senhor. E no capítulo seguinte, não vou dar tanto spoiler, mas deixa para semana que vem, Davi vai fazer algo muito ruim. Ele vai lá para os filisteus, vai ficar lá com eles, e sabe o que ele vai fazer? Vai matar israelitas em nome dos filisteus, e assim que o rei pedia, ele ia lá e matava. Davi vai fazer atrocidades, porque você só lembra lá de Batseba, mas todo mundo esquece de 1 Samuel capítulo 27, aonde Davi pegou uma jaca, botou no meio da sala e pisou nela com toda a força. Meus irmãos, Deus está dando grandes segundas chances para Saul? Parece que sim, né? Está sendo bem longânimo. Mas ele está dando para Davi também, meus irmãos. Davi não ia ter condições de ser o salvador de Israel. Davi era falho, pecador, torto. E eu quero que você perceba, meus irmãos, como todos nós nos encontramos dentro da semelhança de Saul e Davi. Como todos nós, eu e vocês que estamos aqui nessa manhã, somos vulneráveis diante da santidade e da ira de Deus, que merecia nos condenar. Eu quero que você perceba, meu irmão e minha irmã, que Deus ele é longânimo, como ele vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 3. Para terminar o sermão, abre aí em 2 Pedro capítulo 3, eu quero mostrar uma coisa para você. Uma coisa para te assustar e te consolar ao mesmo tempo. 2 Pedro capítulo 3. Quando Pedro pega essa teologia e eleva ela escatologicamente para o que Deus está fazendo com todos os seres humanos que existem na terra. 2 Pedro capítulo 3,
E só para você não cair tanto de paraquedas, é um texto difícil. O capítulo 2 é um capítulo difícil, o 3 também é. Porque ele vem e ele pronuncia condenação contra os falsos mestres, contra os libertinos, contra aqueles que estavam fazendo o povo de Deus se desviar, usando teologia, usando Bíblia, falando em nome de Deus, mas promovendo a libertinagem. Deus traz grande condenação sobre eles. E com isso ele traz um alerta para o povo de Deus, como nós lemos hoje em Hebreus 6. Alerta, cuidado. E olha só como a segunda chance é apresentada no versículo 8. Olha com atenção. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Os crentes estavam sendo acusados de dizer que Jesus ia voltar, e esses falsos mestres estavam falando assim: vai nada, não voltou até agora? Vai nada, que condenação, o quê? Que ira de Deus, isso não vai acontecer. Aí Pedro fala: veja bem, não é assim. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele fala: pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu não sei que dia Jesus vai voltar, mas parte da resposta do porquê Ele ainda não voltou está aqui. Por que ainda Jesus não voltou? Porque, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de muitas segundas chances. Ele é um Deus extremamente longânimo para mim e com você. Ele é um Deus de 70 vezes 7 quando o assunto é perdão. Veja, meus irmãos, eu me envergonho quando eu prego isso aqui, e eu preciso deixar claro por quê. Porque às vezes eu viro com os meus filhos, para os meus filhos, quando eu perco a paciência com eles, isso não acontece quase nunca, tá? De vez em quando eu perco a paciência com os meus filhos, aí eu viro com ameaça e falo assim: não ria se você já fez também, você também é digno de pecado aí, tá? Eu viro e falo assim: essa é a última vez que o papai vai falar, acabou a chance. Acabou a chance. Não, mamãe já falou, tem que obedecer a mamãe, tem que obedecer ao papai, acabou a chance. Daqui para frente é só castigo. Ameaça, a gente ameaça. Daqui para frente é condenação, viu? E claro, meus irmãos, o castigo tem o seu lugar no trato com os filhos. O problema são essas ameaças hipócritas que eu fico fazendo. Essa forminha boba de dizer: vou suspender a graça, hein? Vou suspender a graça e o favor. Papai é gracioso até aqui assim, mas daqui para lá não queira ver. Meus irmãos, já imaginou se Deus usasse esse sistema comigo e com você? Essa é a última vez. Aqui, domingo de manhã, se terminar o culto, você está ouvindo o sermão do pastor, terminar o culto, você vier de pecadinho, com a sua linguinha solta, com seus pensamentos impróprios, com seus olhinhos que ficam vendo que não deve, próxima vez, acabou, perda de salvação para todo mundo, hein? Davi se achava muito justo, mas ele não percebia que ele mesmo precisava de um salvador na vida dele. Naquele momento as palavras dele não demonstravam isso. No capítulo 27 também. Meus irmãos, eu e vocês precisamos desesperadamente da longanimidade de Jesus, o tempo inteiro. Eu e vocês precisamos, meus irmãos, de entender que é a longanimidade que vai nos fazer não revidar, e não pagar mal com mal ou injúria com injúria, mas bem dizer às pessoas. É a longanimidade de Deus que faz a gente não tomar a lança nas nossas próprias mãos, mas se entregar àquele que julga todas as coisas retamente. É a longanimidade de Deus que é um exemplo para nós, não é meramente Davi, mas é Deus como um exemplo para nós. Quando nós lemos lá no Novo Testamento, Paulo em Romanos 12, dizendo: não se vinguem a vocês mesmos, mas deem lugar à ira de Deus. Deixa Deus resolver. Não tenta resolver tudo com as suas próprias mãos. Nós não apenas esperamos pela vingança de Deus, como se um dia a gente falar: tá bom, Deus, eu vou aguardar, porque um dia todo mundo vai se lascar, esses que fizeram mal contra mim. Não, meus irmãos. As palavras de Jesus em Mateus 5,44 são: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Não é só tolerância, é uma completa inversão. É uma completa inversão. É tomar as rédeas da situação, em vez de ficar reagindo pecaminosamente, é falar assim, é propor o bem, é amar, é ser como Cristo. É perdoar, é reconciliar, é promover a mediação, a acariação. Meus irmãos, quando Estevão morreu, e eu lembrei disso, foi uma das últimas coisas que eu lembrei hoje de manhã, eu falei, opa, tem que colocar aquela menção de Atos 7. Quando Estevão morreu, ele foi apedrejado, lembra? Ele não virou e falou assim para os que apedrejavam ele, Deus julgará vocês por isso. Não, o texto diz que na verdade Estevão perdoou eles. Ele fez mesmo, meio como Jesus falou assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não fez isso na cruz, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É claro que o perdão de Estevão não tinha poder para resolver, mas o perdão de Jesus na cruz tem. Jesus perdoa os ignorantes espirituais que não sabem o que estão fazendo direito e transforma eles em amigo. Estevão não virou e falou assim, está vendo esse Saulo aqui? Deus, cai um raio na cabeça dele e mata ele agora, manda ele direto para o inferno. Se Deus tivesse feito aquilo, não tinha tempo para Saulo se salvar, e ele se salvou. Saulo se tornou apóstolo, o apedrejador se tornou pregador. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é assim. E eu quero só terminar com essas aplicações, que são a minha conclusão. Você tem responsabilidade tanto de confiar na providência de Deus, quanto usá-la para perdoar. Eu vou repetir. Confiar na providência de Deus e usá-la para perdoar. Deus é quem vai executar toda a justiça. Considere isso quando você for ofendido como Davi foi. Eu quero trazer isso para você na sua vida. Eu quero que você termine em oração já, orando por você. Quando um tolo nos insulta, a gente não mata ele. Mas quando a gente revida verbalmente, é um tipo de matar. As nossas palavras, nossos lábios matam muito mais do que o que a gente pensa. Então como que você faz quando um tolo te insulta? Se alguém age de forma egoísta com você, você jura nunca mais ajudar essa pessoa em momento de necessidade? Ele foi egoísta comigo, ele sabe o que ele fez comigo, nunca mais na vida ajudo ele. Ele que se vire. É assim. Se alguém nos difama publicamente, nós fazemos contra-acusações publicamente, ou fofocamos em particular, que é uma forma ainda mais venenosa de acabar com a reputação de alguém, é ser um semeador de contenda. Se como Saul fez com Davi, um chefe seu, um supervisor tenta te arruinar financeiramente, você revida negligenciando o seu trabalho? Que é uma forma de vingança, né? Eles não me dão meu aumento, eles ficam falando de mim porque eu sou crente, ou ele fez aquele negócio contra mim, também não vou trabalhar não. Ué, você está trabalhando para o seu chefe? Eu achei que você estava trabalhando para Deus. Você obedece à vista como para homens, quando o papai e a mamãe estão olhando, ou você obedece àquele que sonda o seu coração e te vê no invisível do recôndito do seu quarto? Meus irmãos, tanto Davi quanto Saul precisavam realmente viver para Deus. E eu e vocês precisamos usar essa segunda chance que Deus está nos dando nessa manhã. Porque Ele está dando, tá, meus irmãos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã, amém? Aqui, ó, renovou hoje, a porção de Deus para hoje está aqui. O sacrifício de Cristo já foi feito, Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, está na seção celestial nesse momento, como um sacerdócio à destra do Pai, reinando sobre as nossas vidas e vai voltar para buscar a gente. Como que a gente vai responder essa segunda chance hoje? Então eu quero terminar nesse momento em oração, solicitando a você que faça a mesma coisa que o reverendo Luiz Felipe pediu para você fazer no final da oração pastoral, no meio do culto. Você vai fazer a mesma coisa. Lá naquele momento você confessou o pecado, agora você vai confessar de novo, só que depois do sermão. Você vai usar esse sermão inteiro, vai falar assim: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu, quando terminei de preparar esse sermão, meus irmãos, eu falei assim: Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de Ti, eu sou autoridade e estou debaixo de autoridade, eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou tanto pastor como ovelha, você também é pastor e ovelha. Baixe a sua cabeça nesse momento, silenciosamente. Busque o Senhor, se você buscar com o coração sincero, Ele vai te ouvir. Fale com Ele.
Senhor Deus, se o Senhor tivesse um metal pontiagudo agora como uma lança, o Senhor poderia nos atravessar. O Senhor seria tido como justo e santo no seu agir. Mas o Senhor no passado tomou uma decisão diferente. O Senhor decidiu sim atravessar com metal pontiagudo uma outra pessoa em nosso lugar. Os pregos que atravessaram as mãos de Jesus eram muito mais complexos e pesados do que aquela lança de Saul poderia fazer contra Davi e vice-versa. Então nós sabemos, Senhor, que se nós estamos vivos nesta manhã, é porque o nosso Redentor está vivo. É porque o nosso Redentor reina. É porque Ele pagou o preço da dívida que era contra nós e cancelou o escrito de dívida que constava no tribunal de Deus. Por amor, Senhor. Por amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, de tal maneira que todos aqueles que nele creem nessa manhã podem ter a vida eterna e não vão morrer. Então, muito obrigado, Senhor, por atravessar Jesus em nosso lugar. Obrigado por isso, Senhor. E obrigado, Senhor, porque agora a nossa justificação cria espaço para a nossa santificação. Porque no mundo nós temos tentações, e muitas coisas nos parecem oportunidades que devem ser tomadas assim que elas se revelam, inclusive até de vingança. Mas, Senhor, nós não queremos ser assim. Então pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor nos ajude a viver segundo a Tua lei, cheios da moral das Escrituras e da santidade de Deus, confiando nossas vidas ao Senhor e não armando e nem intentando vingança pessoal contra ninguém, com os nossos lábios, palavras e pensamentos, mas promovendo o Teu bem, promovendo a Tua verdade, a Tua justiça. Senhor, nós queremos ser disseminadores, polinizadores da santa comunhão. Então, Senhor, que todos aqueles que entram em contato conosco tenham acesso à verdade de Deus e não à falsidade da hipocrisia, mas à verdade de corações perdoadores, acolhedores, respeitadores, e de corações que promovem o perdão de Cristo também, Senhor. Senhor, nós cremos que essa palavra é para nós nessa manhã. Então age em nós, em nome de Jesus. Amém.